Eu gostaria de iniciar, certo? Lembrando que o rótulo geografia é um rótulo muito antigo na cultura ocidental. Um rótulo que remonta à antiguidade clássica, porém que conhece diferentes significados ao longo da história. Nós vamos trabalhar aqui com um significado muito específico, historicamente, que é a geografia moderna. A geografia moderna, que é a geografia que se concebe como uma ciência, no sentido da ciência moderna, a geografia da época moderna. Essa geografia, esse projeto de geografia, poderíamos dizer, surge no final do século XVIII, com uma clara inspiração enciclopédica. A meta dessa geografia é realizar uma síntese de todos os fenômenos observáveis na superfície da Terra. Alexandre von Humboldt, um dos propositores desse projeto, diferencia natureza e terra, certo? Vendo a Terra, o planeta, como uma manifestação da natureza dotada de individualidade, certo? Vendo a Terra como um todo, isto é, como uma totalidade. Para ele, nesse sentido, os fenômenos da natureza, ao ocorrerem na superfície terrestre, apresentam uma determinação própria dessa localização. Uma determinação que Humboldt vai chamar de ordem telúrica, certo? Que seria a ordem que organiza o relacionamento dos fenômenos no planeta. Explicar essa ordem seria a meta da geografia, dessa geografia científica, vista por Humboldt como a parte terrestre da ciência do cosmos. O objeto específico dessa geografia seriam as conexões entre os fenômenos da Terra e em cada lugar da Terra. A localização da proposta humboldtiana e do centro da reflexão geográfica na primeira metade do século XIX, certo? Já vai nos dar alguns elementos para pensar o contexto histórico que animava esse projeto de geografia moderna. Esse projeto surge na Alemanha. Na época, a Alemanha é um conglomerado político não unitário, isto é uma área que não havia logrado constituir-se como um Estado moderno, certo? Uma área que não havia efetivado um processo de unificação nacional. Tratava-se, assim, de uma zona politicamente fragmentária, onde se desenvolvia aquele processo que vários autores denominam como a via prussiana de desenvolvimento do capitalismo. Isto é, áreas onde as relações capitalistas penetram sem romper com a ordem feudal pré-existente. Alguns autores chegam mesmo a falar em uma modernização do feudalismo, certo? Na via prussiana, e um dos traços é esse de uma tardia unificação nacional com relação aos demais países da Europa. A geografia moderna é, nesse sentido, um projeto do capitalismo retardatário, da ilustração reflexa, ou do duplo presente que vive a Alemanha na primeira metade do 800. Isto é, a Alemanha vive, os intelectuais alemães vivem uma situação de um contexto europeu, onde já ocorreu a Revolução Francesa, etc., porém, numa zona ainda marcada por fortes traços feudais. Na verdade, o projeto da geografia moderna é uma formulação da intelectualidade Junker, nobreza prussiana, na sua própria luta pela unificação nacional da Alemanha. E é interessante que, por ironia, esse país sem colônias, certo? A Alemanha, é que vai propor um campo disciplinar
que se consolida, na verdade, como um grande inventário das áreas de colonização europeia. A abertura do mundo ao novo colonialismo do século XIX foi um dos elementos centrais para estimular a rápida difusão da disciplina, criando um campo acadêmico sólido ao longo do século XIX. A gente poderia dizer que, ao final do 800, em todos os países europeus e mesmo fora da Europa, já existem instituições, cátedras, institutos diretamente voltados para a prática da pesquisa geográfica. O outro elemento explicativo da difusão da geografia foi a afirmação do nacionalismo e dos estados nacionais. Nesse processo, a disciplina cumpriu um importante papel que a gente poderia chamar de doutrinação patriótica, isto é, de afirmação das identidades nacionais por meio da ampla inserção da geografia nos sistemas de ensino. Então, é a conjugação entre esses dois fatores, a expansão colonial, certo, e a afirmação das identidades nacionais, que explicam a estruturação da geografia nos países centrais e com uma característica muito específica, talvez singular entre as ciências, que é a estruturação em escolas nacionais. Quer dizer, a geografia, ao contrário de outras ciências, mais do que se agrupar por métodos, se agrupou por nacionalidades. E não raramente em escolas nacionais antagônicas, antagonismo esse baseado em lutas reais por espaço, como no caso clássico das escolas alemã e francesa. De um lado, a escola alemã, capitaneada por Friedrich Hatzel, de outro lado, a escola francesa, tendo na sua direção Paul Vidal de Lablache, que dão a tônica, o debate entre essas duas escolas, alemã e francesa, dá a tônica da discussão disciplinar no final do século XIX. Conhecer a terra, inventariar os lugares, cartografá-los, levantar os recursos naturais existentes, afirmar as identidades culturais dominantes. Isso se constituiu a tarefa desse campo disciplinar que abraça o empirismo positivista como sua orientação básica metodológica. A ciência dos lugares, a ciência das localizações, a ciência que busca realizar uma síntese entre fenômenos naturais e sociais, explicando o relacionamento dos grupos humanos com a Terra, ou demarcando a influência da natureza sobre a história. É essa geografia que ingressa no século XX. O século XX, uma era de especializações, uma era de forte competição acadêmica, onde as corporações intelectuais têm cada vez mais que legitimar e justificar sua existência. Uma época de saberes especializados por excelência, uma era de experts, uma era anti-enciclopédica. E daí muito o problema que a geografia vivenciará ao longo do século XX. A geografia, essencialmente empírica, teve então de trafegar pelos meandros da teoria, aprimorar seus métodos, sofisticar seu discurso, precisar seus propósitos, enfim, calibrar o seu foco de investigação. As noções antigas, preliminares, de lugar, por sua vaguidade, e de superfície da Terra,
por sua generalidade, tiveram nesse processo de ser melhor especificadas. Assim como também tiveram que ser melhor especificados os procedimentos e os itinerários analíticos praticados pelos geógrafos. Por que os lugares variam? Emerge como a questão básica de uma geografia que se define como a ciência da diferenciação de áreas. Existem padrões espaciais recorrentes? Pergunta uma geografia que ainda se vê como ciência positiva. Será nossa disciplina uma teoria do habitat, a ciência do homem habitante? Ou estudará as projeções dos modos de produção na superfície da Terra? E a experiência vivida dos lugares? E as representações dela derivadas? Não fazem parte do universo de indagação da geografia? São essas as discussões e debates que atravessam o campo disciplinar ao longo do século XX. Em meio a esses debates, a teoria geográfica vai se enriquecendo e o quadro conceitual utilizado pela disciplina vai se aprimorando e se diversificando. Todos os conceitos buscando exprimir uma unidade básica de investigação da geografia. Não raros conceitos identificados com uma escala de análise de fenômenos interrelacionados. Enfim, todos buscam uma divisão legítima do espaço terrestre. Região, território, paisagem, meio, podem ilustrar esta afirmação.